Então, bom dia, Sociologia. Damos início à nossa aula, dia 28, já funcionando já como uma revisão do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Uma das primeiras questões da nossa revisão, ou do nosso tema, ou do nosso assunto, como vocês acharem melhor, vai estar mais ou menos o seguinte, galera. O Homo sapiens moderno, né? O Homo sapiens modernos, nós, porque utilizamos a tecnologia, andamos, nos comunicamos e coisas e tal. O Homo sapiens moderno, uma espécie que pertencemos, constitui-se no meio do grupo, ou seja, vivemos em uma sociedade. Uma característica que é essencial para que possamos viver em sociedade, possamos viver em equipe, que possamos lidar um com o outro, a característica essencial, primeiro ano, a característica comum é o quê? A sociabilidade. Léo, mas o que é sociabilidade? O que vocês vão lembrar na hora da avaliação de vocês, na hora da atividade que eu vou passar para vocês? Essa questão social, essa questão no qual nós, seres humanos, conseguimos se distinguir de outras espécies por esse lado social. Os outros animais também eles vivem em matilha, eles conseguem, só que pela incapacidade de raciocínio, ou raciocínio lógico, ou esse meio de comunicação, esse meio no qual vivemos. Vivemos em sociedade, e uma característica comum, uma característica primordial primeiro ano, é viver em sociabilidade. Porque essa sociabilidade, que é a vida social, entra no que se refere aos meios de comunicação. Nesse momento, nós estamos fazendo a prática de conhecimento, o Léo, juntamente com os alunos do primeiro ano A e primeiro ano B, trocando ideia, conversando sobre esse meio social, esse meio de comportamento. Esse meio de comportamento que vocês estão vivenciando, que o Léo está vivenciando, que o mundo está vivenciando, vamos colocar o nosso exemplo maior. Todos vocês estão caladinhos, todos vocês estão escutando. Ou seja, vocês têm um comportamento social nesse horário, uma prática no qual vocês estão captando as informações que o Léo vai querer no final. Porque no final vocês vão ser o quê? Vocês vão ser avaliados. De uma forma ou de outra, todos os professores vão avaliar vocês. E nesse momento, dentro da sociologia, dentro desse comportamento do homem moderno, a característica essencial, a característica comum, que vocês vão lembrar na hora, é essa questão da sociabilidade, do meio social. Só que podemos falar também uma coisinha sobre os seres humanos. Os seres humanos, eles vivem em sociedade, beleza, porque ele já respondeu a questão número 1, ok? Os seres humanos, eles vivem em sociedade e as relações que os seres humanos mantêm vivendo em sociedade são chamadas de quê? Relações sociais. Mas o que é uma relação social? Relação social são todos esses comportamentos no qual a sociedade vive. O respeito, a hierarquia dentro de um padrão social. Nós falamos e citamos e falamos sobre a questão das regras. Alguém da casa de vocês ditam as regras. Então, essas relações sociais, essas relações comportamentais que vocês têm em sala de aula, que vocês têm na casa de vocês, é uma sociabilidade. A prática dos deveres que vocês têm, a prática de vocês viverem em harmonia em casa e em qualquer outro local social. Respeitar para não fumar, respeitar aqui não pode beber, aqui não determinada dogma, determinada religião, tudo tem um caráter de respeito. E essas condições de respeito, essas condições de relações entre os seres humanos são chamadas de relações sociais. Dentro de um comportamento de respeito, juntamente com um comportamento de hierarquia. Quem dita as regras e quem manda, tá? E quem obedece, perdão. Métodos que método da sociologia para estudar os seres humanos. A sociologia em si, dentro desse comportamento,
ela surge como uma ciência, né? E o que ela vai ditar, o que ela vai seguir dentro desse diagnóstico, a Carla está entrando, é a investigação científica. A sociologia, primeiro ano, ela vai andar junto. A mesma coisa que a geografia, ela anda muito com a história. Às vezes você vai explicar um determinado assunto da geografia, aí você vai ter que falar um pouquinho de história e vice-versa. A mesma coisa acontece com a sociologia dentro desse campo de investigação, dentro desse campo de comportamental, ela vai andar com a antropologia cultural, com a economia e principalmente com a ciência política. Ok? Então, um método que a sociologia ela utiliza para estudar os seres humanos é a investigação. Léo, que investigação é essa? É uma investigação científica. Perdão, o próprio nome já está falando primeiro ano. Investigação científica. Ah, beleza. Então, vamos investigar como é que é o comportamento dos indígenas? Vamos passar 1 mês, 6 meses dentro de uma tribo indígena, só que aí você vai ter que algumas práticas que você vai ter que fazer dentro desse comportamento. Ah, beleza. Ah, então vamos lá, vamos ver como é o comportamento da galera da Ásia. Ah, então o comportamento da galera da Ásia, a alimentação, a religião, a forma deles se comportar, de educar é assim. É totalmente diferente, exemplo, da América Latina. Ah, então vamos estudar o comportamento dos australopitecos, lá daquela antiguidade, lá dos primórdios, como é que era, que existe vestígio. Ah, não. Então vamos pegar lá da Oceania, vamos investigar o comportamento dos aborígenes. Por que eles foram dizimados? Como que eles se comportavam? Então, toda essa caracterização, primeiro ano, de comportamento, de investigação, é algo científico. É algo científico que vai fazer um levantamento de vários estudos, até chegar em tese, até chegar no que se quer, esse campo de investigação, e ditar como é o caso da antropologia. A antropologia é uma disciplina, quando todos vocês entrarem na faculdade, numa universidade, uma das primeiras matérias é a antropologia cultural. Aí vocês vão estudar 6 meses, dependendo do curso, 6 meses de comportamento, aí vai viajar pelo mundo como um todo. E aí vocês vão perceber que a antropologia ela vai estudar o quê? O comportamento. Ela estuda muito o comportamento antes e o atual de uma determinada civilização. A sociologia ela vai estar equiparada principalmente com a economia, dentro desse campo, principalmente no que se refere à questão da desigualdade social, que é um leque dentro da geografia também, como você já sabe, e ela vai estudar muito sobre essa ciência política. Tanto a questão política Brasil, quanto essa política de relações, que vocês vão estudar muito ano que vem, no segundo ano. Essas relações de transações comerciais. Vocês estudaram a fundo no nono, blocos econômicos, NAFTA, Mercosul, que um país ele não consegue viver isolado, um país ele tem que formar aliança para enriquecer a sua economia dentro de um comportamento da cultura, da civilização. Então, podemos afirmar que o método que a sociologia, para estudar os seres humanos, o comportamento da sociedade em si, é sobre uma investigação. Essa investigação é uma investigação científica. Ela é científica porque é algo que estudado a fundo, é algo documentado, não é nada jogado para o ar, tá? É algo certinho. E as quatro disciplinas das ciências sociais que estudamos é a sociologia, a antropologia, a economia e a ciência política. Todas essas 4 disciplinas, elas vão estar interrelacionadas entre si, não tem como estudar elas isoladas, lógico que uma vai puxar a sardinha para o seu lado, só que no final todas elas vão falar meio que a mesma língua, ok? Dentre essas ciências sociais, que se ocupa em específico as relações de poder, relações de poder de uma sociedade, a formação de diversas formas de governo, a melhor opção
dentro de um conceito de ciências sociais e dentro de um parâmetro de uma questão que, no caso, eu vou pedir para vocês na hora da avaliação, a opção mais coerente que vocês vão ter que marcar é a ciência política. Ué, ciência política. Por quê? Porque a ciência política, primeiro ano, que vai estudar o quê? O poder da nação dentro de diversas formas de governo. Não vamos votar, os pais de vocês, os tios de vocês, não vai, vocês vão passar agora por eleição agora na cidade de vocês. E aí, a mente de vocês, como já alunos já pensantes, e principalmente dos pais de vocês. Em quem que vai votar? Em quem que vai representar a cidade de vocês? Tem características de vários candidatos que nós conhecemos. Outros ainda já são novos e estão entrando dentro do campo dessa ciência política. Então, a ciência política, que ela vai dar essa formação de diversas formas de governo, diversos partidos, no qual vocês têm que ter um entendimento. Vocês não podem ficar leigo. Léo, a política é só roubo, só roubo. Mas vocês vão ter que encarar isso de frente, para que vocês possam ter discurso de falar com qualquer pessoa diante de qualquer grupo social e defender a tese de vocês, defender o partido de vocês. Não estamos aqui falando, julgando de partido. Esse é melhor, esse é pior, não. Eu acredito como professor que o problema já tem alguns anos dentro do campo que se chama de corrupção, que não é o que nós iremos falar agora. Estamos falando dentro de uma ciência política, dentro de uma característica que ela é uma dentro das 4 ciências sociais: sociologia, antropologia, economia e ciência política. E a ciência política, galera, ela é forte, ela é pilar. Vocês estão passando na cidade de vocês e os pais de vocês vão votar em alguém, certo? Por isso que tem toda essa característica de análise, de estudo. Vamos estudar quem é o nosso candidato, para a gente depois não ficar decepcionado, né? Então, vamos aqui. Dentre as ciências sociais, a que se ocupa específico das relações de produção, circulação, distribuição e consumo é a economia. Está vendo que o autor está trabalhando com as questões desde o início e vocês conseguem ter um raciocínio? Se a gente começar a voltar o slide, aí vocês vão ver que é mais ou menos uma história. E assim é a prova de vocês. Assim é a avaliação de vocês. Falamos aqui, vou voltar rapidão. Falamos aqui das 4, né? Da sociologia, da antropologia, da economia, da ciência política. Citamos as 4. Aí uma das questões vai falar assim, qual das ciências que ocupa específica relações de poder? Poder e diversas formas de governo. Se ele falou de governo, a opção que vocês vão ter que marcar é qual? É ciências políticas. Porque é a política que vai estudar esse parâmetro de governo, de quem vamos colocar no poder. Beleza. Olha a próxima questão. Dentre as ciências sociais, qual se ocupa no específico das relações? Qual relação? Produção, circulação, distribuição e consumos de bens e serviços. A economia. A economia que vai estudar tudo o quê? Essa relação de produção. Produção que você já sabe lá no início. Revolução industrial, o sistema capitalista, o consumismo, a circulação é o quê? Da moeda, circulação do produto que vai girando, distribuição dos consumos, distribuição mesmo no campo de desigualdade social, como nós falamos lá no início da nossa aula, ok? Uma outra questão que vai trabalhar a sociologia ela passou a ter mais importância a partir de 2 eventos. Olha ele já dando a resposta. Histórico importante dentro da Revolução Industrial e também relacionado com a Revolução Francesa. Essas 2 características, primeiro ano, são revoluções que colaboraram para o surgimento de uma sociedade capitalista. A opção, o que vocês vão ter que raciocinar na hora é o quê? Que tanto a Revolução Industrial, dando essa ideia de consumismo, produção em série, movimentos repetitivos, no qual a mídia vai padronizar todos vocês. Eu falo todos vocês porque os jovens são um foco, né? Comer, beber, usar. Comer, beber, usar. E outro evento foi a Revolução Francesa. Esses 2 eventos, essas 2 revoluções,
elas colaboraram maciçamente para o surgimento de uma sociedade capitalista. A sociedade capitalista, você já sabe, o que vale é o ter. Ela vai visualizar, vislumbrar o que vocês têm, não o que é como pessoa. São características do sistema capitalista, o ter. Beleza? Vamos. Consequências diretas da Revolução Industrial e das péssimas condições de trabalho. Vocês sabem que durante todo esse processo, uma característica, como era a questão das horas de trabalho, era a questão dos movimentos repetitivos, era a insegurança, era que nas indústrias não existia todas essas regras, não existia leis relacionadas com o lado do trabalhador. E uma das consequências dentro da Revolução Industrial sobre essas péssimas condições do trabalho e desumano foi o quê? Os protestos e a organização de uma classe trabalhadora. Lembra lá do DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Assim, quando os profissionais, quando os trabalhadores começaram a ter voz, começaram a protestar sobre determinado, principalmente carga horária, pessoal. Tá? Ou seja, a galera em si, no século XVIII, vivia enlouquecida. Nós vivemos hoje nesse mundo dinâmico, nesse mundo no qual somos controlados pelo relógio, bora, meio que mecanizado. Agora imagine quando se explodiu toda essa questão de indústria. Ou seja, várias pessoas se tornaram, ficaram estressadas, várias pessoas dentro da psiquiatria, naquela época não tinha, então enlouquecia mesmo. Tá? Então, uma característica forte dessas péssimas condições de trabalho, que vocês vão ter que marcar, o que vocês vão raciocinar na hora, é o quê? A eclosão, esses protestos, pronto, os protestos da organização trabalhadora, começaram meio que futuramente surgiu o quê? Os sindicatos. Ok? Relacionado com Karl Marx, ele foi um importante cientista social, historiador e economista, tá? Vocês vão estudar, falar muito quando vocês estiverem na universidade. Suas obras eram voltadas em defesa dos trabalhadores e a sua principal proposta era a reforma do capitalismo. Por quê? Porque ela oferecia uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores. É mais ou menos o que nós temos hoje, entendeu? Carga horária, 13º, férias, seguro-desemprego. São todas essas leis que surgiram ao lado dos trabalhadores. Porque durante muito tempo o capitalismo ele visava extremamente, até hoje, né, o lucro, só que era um lucro voltado para o empresário, e no qual os trabalhadores eles ficavam muito à margem desse subsídio, dessas regras, dessas condutas para o lado dos trabalhadores. Aí, com o passar do tempo, ocorreu esses protestos, esses movimentos dentro da organização trabalhadora, e começou a surgir a Divisão Internacional do Trabalho, que é toda essa regularidade dentro das leis trabalhistas. Está acabando. Acabou. Então,